Olá, melhorandos e melhorandas! Aqui é o Vitor Pelite falando. Nós da Melhorando Investimentos falamos sobre investimentos de curto, médio e longo prazo para todas as idades. E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas tenham melhor liberdade financeira. Então vamos lá? Hoje iremos tratar de um ETF brasileiro que paga dividendos mensais e que investe nos Estados Unidos. É o SPY11. Esse ETF ele investe em cotas de um ETF americano chamado SPYI. Então, até a referência é a mesma, né? Só muda o 11 no final. E, por sua vez, ele investe no índice SP500. E ele adota uma estratégia de venda de opções de compra das ações que ele possui. E fazendo essas vendas das opções, ele arrecada dinheiro que é distribuído aos cotistas dele na forma de dividendos. Porém, ele é um dividendo artificial, diferentemente de outros ETFs que costumam pagar os proventos que as empresas pagam para ele. Esse ETF ele acaba distribuindo a renda que ele obteve com a venda das opções de compra. Vamos dar um exemplo então. Imagine que você comprou uma ação da Apple por R$100 e decide então vender uma opção de compra dessa ação por 50 centavos. De modo que, caso essa ação da Apple suba para R$110, você vai ser obrigado a vender essa ação pelo 100. Entretanto, imagine agora a situação inversa. Você tem essa mesma ação, fez essa venda dessa opção, só que ao invés de subir, o preço dela caiu. Então agora você recebeu os mesmos 50 centavos pela venda da opção, porém não será obrigado a vender essa ação pelos R$100. Você pode manter essa ação na sua carteira. Dessa forma, será muito vantajoso para quem fez a venda dessa opção, já que vai ter recebido o valor da venda e não terá que vender essa ação. Mas então, melhorandos e melhorandas, vocês podem me perguntar, será que vale mais a pena comprar o SPY11, que é o ETF brasileiro, ou o SPYI, que investe diretamente nos Estados Unidos? Bom, primeiramente, após a mudança na legislação que ocorreu no ano passado, praticamente não faz diferença investir diretamente lá fora ou aqui dentro. Porém, o que faz a diferença nesse caso é a taxa de administração. No caso do ETF brasileiro, o SPY11, é 0,83% ao ano, enquanto que no ETF americano, o SPYI, a taxa é de 0,68% ao ano. Então é uma taxa um pouquinho diferente uma da outra, mas não é esse o grande problema. Se fosse apenas essa diferença, não faria grandes resultados diferentes no final. Mas, como o ETF brasileiro investe em cotas do ETF americano, essas taxas acabam sendo somadas, o que resulta em uma taxa de administração de 1,51% ao ano. Então, quando vocês comparam as duas taxas, fica bastante pesado para o ETF brasileiro. E isso acaba impactando tremendamente no resultado. Bom, pessoal, eu montei aqui uma planilha para vocês, comparando a diferença entre o investimento no SPYI, o ETF americano, com o SPYI11, que é o ETF brasileiro. Então, o que eu considerei? R$1.000 de aporte, que daria em um ano R$12.000, com os mesmos 12.000 aqui. Só que a diferença, pessoal, é justamente, uma delas na verdade, né? É a taxa da remessa, uma vez que, para fazer uma remessa, que é enviar basicamente o dinheiro para o exterior, é 0,38% de IOF, que é um imposto que não tem como nós fugirmos, mais a taxa específica daquela instituição que você está usando para fazer a remessa. Então aqui eu peguei um exemplo real, eu só não vou trazer nomes para vocês, e esse exemplo daria 1,58% de taxa. Então, na verdade, o aporte líquido seria de 11.800 aproximadamente. E para a parte da valorização, considerei acima da inflação 5% e o dividendo considerei 12%, que é o que inclusive esse ETF divulga
nos materiais dos sites. Tá? A taxa de administração, coloquei 0,68, que é a taxa dele. E aqui a gente pode observar que até o final terminou após 30 anos de aportes com 7 milhões e meio, praticamente já em reais isso, tá? Agora aqui, o mesmo aporte de 12 mil reais, só que agora os 12 mil entram efetivamente no ETF brasileiro, só que, mesmo considerando valorização igual, dividendo igual, a taxa de administração aqui é de 1,51%. Então, quando a gente vai para o final dessa planilha, a gente percebe que, diferentemente daqui, que era 7 milhões e meio após 30 anos, o valor acumulado será de 6,3 milhões, né? 6 milhões e 300 mil reais aproximadamente. E aqui a gente tem um gráfico que mostra justamente que quanto mais o tempo passar, mais terá diferença entre um investimento e o outro, justamente por conta da taxa de administração. E a diferença aqui após 30 anos nessa simulação chegou a 20% aproximadamente. Bom, pessoal, uma coisa muito importante a ser levada em conta é justamente a questão dos dividendos sintéticos. Aqui eu peguei um site, o ETF.com, onde a gente consegue comparar o SPYI contra o SPY, que é o SPY. A diferença entre eles, basicamente, é que esse daqui, o SPY, ele investe no SP500, no índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o SPYI, ele investe também nesse mesmo índice, porém com a estratégia de opções. Então, é muito semelhante à estratégia dos dois, só muda a estratégia de opções. E aqui é bem interessante que a gente consegue observar que durante as quedas do SPY, né, que é o que só investe em ações, não mexe com opções, o SPY, os dois andam meio que lado a lado. Porém, quando a gente vê as altas, vejam aqui essa pequena alta que teve, basicamente começou um descolamento entre os dois, eles já não estavam andando junto. E aí depois teve umas quedas, eles voltaram a se encostar, isso na rentabilidade, né? E aqui, vejam essa alta maior que teve nesse último período aqui do fim do ano passado para cá. Houve um descolamento bem grande. Por que isso está acontecendo? Justamente por causa da estratégia de opções. Uma vez que quando as ações sobem, o fundo é obrigado a vender essas ações pelo preço mais baixo. Então ele não consegue aproveitar tão bem, né? Vocês podem ver que ele sobe aqui, só que não sobe na mesma intensidade, sobe bem mais devagar, então ele não consegue aproveitar as subidas da bolsa. Porém, ele acaba descendo junto com a bolsa quando a bolsa cai. Então a gente paga um preço relativamente caro na forma de dividendos, a gente está pagando esse preço, né, para poder investir aqui nessa estratégia. Então vocês podem ver que investindo assim, a gente nunca vai ter grandes valorizações, como é bem comum acontecer no SPY ou em outros ETFs que investem no índice SP500. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês então as diferenças entre fazer o investimento do ETF brasileiro contra o ETF americano, tá? Então o ETF brasileiro, basicamente no caso da proteção jurídica, ele acaba sendo o risco Brasil, não tem como. O dinheiro está custodiado aqui dentro. Agora, no ETF americano, evidentemente, o dinheiro está fora do Brasil. Então, caso aconteça algum processo contra o seu nome, alguma coisa do gênero, o seu dinheiro está protegido por outra jurisdição. Agora, no caso de compensar prejuízos, a lei brasileira permite, no caso de venda de outros ETFs ou ações, a gente poder fazer essa compensação com o lucro. Porém, no caso do ETF americano, a lei brasileira não permite fazer essa compensação de prejuízos. Então, se a gente vende um ETF ou um outro ativo com prejuízo, esse prejuízo é perdido. Bom, no caso da liquidez, a gente pode observar que a liquidez ela não é baixa, mas é média, vamos dizer assim, e no ETF americano é alta a liquidez. Na verdade, é a mais alta que tem, justamente porque é o mercado original desse ativo.
Agora, em relação às taxas, a gente pode observar que, na verdade, é 0,83 mais o 0,68, que é o do ETF americano. Então, na verdade, ele vai se tornar 1,51, como eu havia comentado, ficando um bocado caro investir nesse ETF. Aqui, pessoal, a gente consegue observar a parte da liquidez. Eu entrei esses dias no Home Broker e peguei um print da tela do book de ofertas do ETF brasileiro. E aqui a gente pode observar que tem negociações realmente, não é tão longe assim a oferta de compra mais cara com a oferta de venda mais barata. Porém, a gente pode observar que aqui, ó, vejam aqui, UBS Brasil, UBS Brasil, UBS Brasil, e aqui começa a ter outras corretoras com valores muito menores de venda, e aqui XP, pouca coisa, XP, BTG, pouca coisa, e aí UBS Brasil 4 mil, UBS Brasil 10 mil cotas, UBS Brasil 25 mil cotas. Então, o que é esse UBS Brasil aqui com uma quantidade tão grande? Será que é alguém muito rico? Não. Essas compras e vendas, né, aqui desse lado, as vendas grandes, são justamente o market maker. O market maker é uma instituição financeira contratada pelo gestor do fundo para fazer a liquidez do fundo. Então, ele sempre vai comprar um pouquinho mais barato do que realmente vale e vender um pouquinho mais caro do que realmente vale. Só que graças a isso, a gente, mesmo que tenha poucas pessoas querendo negociar esse ETF, a gente não vai ver uma liquidez totalmente zerada, aquele ativo onde a gente vai no book de ofertas e não vê nada sendo vendido, nada sendo comprado ou pouquíssimas pessoas negociando. Não, aqui mesmo que ninguém esteja negociando, o market maker todos os dias estará lá para colocar essas ordens, e isso garante pelo menos que você vai conseguir sempre comprar ou vender. Quando comentam que a liquidez de ETFs não é boa no Brasil, eu discordo, em partes pelo menos. Porque pelo menos o market maker sempre vai estar presente no mercado. Todos os ETFs colocam market makers, inclusive BDRs também. Se vocês repararem aí no book de ofertas, é muito raro encontrar ETFs que não contratam market makers, pois eles ajudam muito o gestor do fundo a fazer o trabalho dele de seguir o índice. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal. Espero que tenham gostado. Agradeço imensamente a presença de vocês e muito obrigado. Até o próximo vídeo.